Olá, turma! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gilberto Júnior. Daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano. Agora vamos fazer exercícios sobre propagação do calor, os processos de propagação do calor. Vamos lá? Então, como falamos no início do vídeo, vamos fazer exercícios sobre processos de propagação do calor. Vamos lá para a nossa primeira questão. Numa cozinha é fácil constatar que a temperatura é mais elevada próximo ao teto do que próximo ao chão. Quando há fogo no fogão. Isso é devido ao fato de o quê? Do calor não se propagar para baixo, o calor não se propagar horizontalmente, o ar quente subir por ser menos denso que o ar frio, o ar quente subir por ser mais denso que o ar frio descer por ser menos denso que o ar quente. Olha, você pode associar denso com mais pesado e mais leve. Então, mais denso, entre aspas, é o mais pesado. Menos denso é o mais leve. Então, o que acontece, como eu expliquei para vocês, isso aqui acontece que no processo de convecção, certo? O ar que está frio, ele desce. E o ar quente, que é mais leve, menos denso, ele sobe. Então, o que acontece? A resposta é a letra C. O ar quente subir por ser menos denso que o ar frio. O ar quente é mais leve, ele sobe. Só associar o balão, o pessoal que viaja com o balão, o que acontece lá? Eles aquecem o ar de dentro do balão e o ar quente que está dentro do balão fica mais leve, menos denso, então ele sobe. Eles conseguem subir. 2. O fundo de uma panela de alumínio tem espessura de 0,6 cm e área de 500 cm². Quando ela está sob uma chama, as temperaturas na face interior e inferior são respectivamente 120 graus Celsius e 240 graus Celsius, sendo que a condutibilidade do alumínio é 0,5 cal por segundo centímetro graus Celsius. Determine o fluxo de calor através do fundo da panela. Então, você vai associar essa figura. O calor está chegando, certo? A temperatura 2. E vai passar para dentro com a temperatura 1. Então, a primeira coisa que você vai ter que analisar é a espessura. Quanto é a espessura? 0,6 centímetros. Colocando em notação científica, fica quanto? 0,6, vou dar uma casa para a direita. Então, vai ficar menos 1 a potência do 10. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui é elevado a menos 1. Vamos lá. A área é 500 cm². E a temperatura 1 é 120 graus Celsius, a temperatura interna aqui, 120 graus Celsius, e a temperatura de fora, que é onde está sendo fornecido calor, 240. Então, ΔT vai ser θ2 menos θ1, que é igual a 240 menos 120, que é igual a 120 graus Celsius. A condutibilidade é 0,5 cal por segundo centímetro graus Celsius. Por isso que eu não precisei transformar para metro aqui também, porque a condutibilidade está em centímetros. E a temperatura está em Celsius e aqui tempo segundo e calor está em calorias. Então, deve-se determinar o fluxo de calor entre as faces do fundo da panela utilizando essa equação. Fluxo de calor é igual a condutibilidade, o K, vezes a área, vezes ΔT dividido pela espessura. Então, substituindo o valor de K, o K é quanto? É 0,5. A área é quanto? É 500. Quanto foi ΔT? 120. Divide pela espessura, que é 6 vezes 10 a menos 1. Então, vai ficar quanto? 0,5 vezes 500 dá 250, né? 250. 120 dividido por 6 dá quanto? Dá 120 dividido por 6 dá 20.
dividido por 10 menos 1. Continuei com essa 10 a menos 1 aqui. Então fica 250 vezes 20, que vai dar 5.000. 5.000 dividido por 10 a menos 1. Quando ele está... Vamos ajeitar aqui essa equação aqui, ó. 5.000 dividido por 10 a menos 1, né? Quanto é que está 5.000? Coloca notação científica. Tem 3 zeros, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. 3 positivo, porque eu andei a vírgula para a direita. 3 casas. 1, 2, 3 casas para a direita. Se eu andei 3 casas para a direita, é mais 3. Por isso que é mais 3 positivo. Então, quanto é? Ó, fica 5, repete o 5, vezes 10. Aí conserva a base 10 na divisão aqui. Ó, como é que você vai fazer? Conserva a base 10 e subtrai as potências. Fica 3 menos 1. Vai ficar 5 vezes 10 a 3, menos da fórmula aqui, que é da divisão. Aí, menos aqui do 1. Então, fica menos com menos, aí dá mais. Vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então, é 5 vezes 10 a 4 cal por segundo. É a resposta, letra A. 3. Uma placa é atravessada por uma quantidade de calor igual a 7,2 vezes 10 a 5 cal, em um intervalo de tempo de 1 hora. Determine o fluxo de calor através dessa placa, expressa em cal por segundo. Ó, deve-se determinar o fluxo, né? Como é que você calcula? Ó, primeiramente você pega aqui o tempo. O tempo está em hora, aqui ó, está em cal, tem que ser cal por segundo. Só que o tempo aqui está em 1 hora. Está em hora, tem que transformar em segundo. Então, 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos tem 60 segundos. Então, ó, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem quanto? 60 segundos. Então, fica 60 vezes 60 igual a 3.600 segundos. A quantidade de calor foi 7,2 vezes 10 a 5 calorias. A quantidade de calor é o que? Letra Q. 7,2 vezes 10 a 5 cal. Para calcular o fluxo, é só pegar o calor, a quantidade de calor, dividir pelo tempo, o intervalo de tempo. Então, fica 7,2 vezes 10 a 5 dividido por 3.600. Aqui, colocando notação científica, vai ficar... Ó, vou colocar vírgula aqui. Então, vai ficar uma casa, 2, 3 casas. Eu desloquei 3 casas para a esquerda. Se for para a esquerda, é positivo. Aqui é soma. Se for 3 casas, da potência do 10 vai ser mais 3. Então ficou 7,2 vezes 10 a 5 dividido por 3,6 vezes 10 a 3. Esse 3 aqui, ó, por quê? Porque eu andei a vírgula 3 casas para a esquerda. Aí ficou 3,6 vezes 10 a 3. 7,2 dividido por 3,6 dá 2. Aí repete aqui as bases 10. O que você vai fazer na base 10, na divisão, você conserva a base 10 e subtrai as potências. 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. 2. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual a 100. Certo? Então, 100. São 2 vezes 100, dá 200 calorias por segundo. Então, a resposta é a letra D. Quarta. Você coloca a extremidade de uma barra de ferro sobre a chama, segurando-a pela extremidade, pela outra extremidade. Dentro de pouco tempo, você sente através do tato que a extremidade que você segura está se aquecendo. Podemos afirmar que não houve transferência de energia no processo, o calor se transferiu por irradiação, se transferiu por convecção, por condução. A energia transferida não foi energia térmica. Qual a resposta? Quando na barra de ferro, sendo sólido, principalmente nos sólidos, qual é o processo? É condução. Então as partículas aqui que estão aquecidas, estão vibrando. Essa vibração, ao chocar-se com as vizinhas, faz vibrar as outras também, aquecendo. Ao aquecer, ela vai chegar a um certo tempo aqui na outra extremidade, onde você está segurando. Por isso que aquece. Você se sente essa mão esquentando. Então significa que o processo é a condução. Resposta letra D.
5. Analise a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo, em relação ao processo de transmissão de calor. Ao colocar um alimento para esquentar, a chama do fogão transfere calor para a panela, principalmente por qual processo? Se na panela, se transmite na panela, significa que é condução. A chama aquece fornece calor por condução na panela, no fundo da panela. Certo? Aí vamos lá o outro. O aparelho de ar-condicionado é instalado na parte superior na parte superior de uma parede refrigera o ambiente por qual processo? Porque nós explicamos que o ar-condicionado é colocado em cima por causa que ele vai jogar o ar frio. Esse ar frio ele é mais denso, ele vai descer espontaneamente. E o ar quente que está embaixo vai subir. Então vai ter essa convecção, esse ciclo de convecção. Então aqui o processo é convecção. Convecção. 3. O vidro espelhado das garrafas térmicas devido à propagação de calor por qual? A parede espelhada significa que para que as radiações eletromagnéticas não saia da garrafa, evitar a propagação de calor por irradiação. Certo? 4. O congelador de uma geladeira instalado na parte superior, mesma coisa do ar-condicionado. O congelador em cima para facilitar o processo da convecção. Cinco. Para facilitar a retirada de uma tampa metálica presa de um vidro, pode-se derramar água quente na tampa para que o calor transmitido provoque a dilatação. Se há uma tampa metálica no sólido, ao aquecer vai fazer com que as partículas se agitem e expandam, vai ter uma expansão. Então, o processo aqui, no caso, nos sólidos é condução. Então, a resposta é a letra A. Condução, convecção e radiação. Convecção e condução. Os exaustores na foto são dispositivos usados para retirar o ar quente do interior de um ambiente, sem qualquer acionamento artificial. Mesmo assim, as hélices dos exaustores giram. Uma explicação correta para o movimento das hélices é a passagem do ar quente da parte interna para a externa através do exaustor. B. A passagem do ar quente da parte externa para a interna através do exaustor. C. A passagem do ar frio da parte externa para a interna. A propagação do calor por condução da parte interna para o meio exterior. Condução. Propagação do calor por irradiação. Nós vimos aí então o que acontece se está dizendo na figura, são dispositivos para tirar o ar quente do interior do ambiente. Se o ar está tirando do ambiente, então o que vai acontecer? O ar quente vai sair pelos exaustores. Certo? Então a resposta é a letra A, passagem do ar quente da parte interna para a externa, porque o ar quente ele é mais leve, ele vai subir, então ele vai sair do ambiente, sair de dentro. Então a resposta é a letra A. Sétima, com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas. O item 1. A condução e a convecção são processos que dependem das propriedades do meio material no qual ocorrem. Sim, precisa de um meio material para se propagar. Certo? A condução, principalmente nos sólidos, e a convecção nos fluidos, líquidos e gases. 2. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre somente em metais? Não. O processo de radiação está relacionado com a propagação de ondas eletromagnéticas? Sim. São o único processo que não precisa do meio para se propagar, porque por ondas eletromagnéticas. Então, a resposta é a letra D. O item 1 e 3 são verdadeiras. Oitavo. Um corpo
É colocado dentro de uma campânula de vidro transparente, evacuado, então não está no vácuo. O item 1 está no vácuo. Do lado externo, em ambiente a pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos. Considere as formas de transferência de calor sobre esses corpos e aponte a alternativa correta. Ora, se está evacuado, se está no vácuo, o único processo que vai ocorrer é por uma radiação eletromagnética. Então, o item A, não há troca de calor entre o corpo 1 e 2. Não, isso aqui está errado. Existe sim, tem um processo que não precisa de contato, que é a radiação. O item, letra B, não há troca de calor entre o corpo 1 e 2 porque o ambiente no interior da campânula está evacuado. Está errado. Existe um processo que se propaga no vácuo. C, não há troca de calor entre o corpo 1 e 2 porque as temperaturas são diferentes. Está errado. Dizem que não há troca. Há troca sim. São temperaturas diferentes. E qual o processo por irradiação? Letra D. Há troca de calor entre os corpos 1 e 2 através por convecção? Não. Letra E. Há troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por meio da radiação eletromagnética? Isso mesmo. Letra E. Então, com isso, a gente conclui nossa aula. Nosso exercício. Agradeço a sua compreensão e até a próxima.